cancelada. Dívida paga e cancelada. Dívida paga e cancelada. Vamos entender isto? Vamos entender? Então vamos entender aqui através, vamos usar aqui o livro de Lucas, que Lucas escreveu, mas é o livro de Atos, né? Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e ele pegou uma grande parte do livro de Atos, né? Pegou aí a história do apóstolo Paulo, que incrementou muito bem aí, né? No livro de Atos, porque Paulo fez parte dos apóstolos, né, de Cristo, né? Tá? Que Paulo foi apóstolo de Cristo, né? Então, Lucas conta os Atos dos Apóstolos. Então, ele contando sobre o que o apóstolo Paulo fez e escreveu, editou, né? Atos 20. Eu vou ler aqui. Vamos ler do versículo 27. Eu vou ler em duas versões aqui. Vou ler na primeira versão, porque 27 e 28. Porque eu não evitei de declarar a todos vós o conselho de Deus. Tenha cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Agora eu vou ler na outra versão aqui. Atos 20, 27 e 28. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Lucas narra aqui, Paulo ditou essas palavras, Paulo falou sobre isso, foi Paulo que falou isso, né? E falando de uma dívida que foi paga, uma igreja, um povo, um grupo que estava perdido e foi comprado por uma moeda chamada sangue. Eu queria começar essa palavra de hoje fazendo alguns questionamentos, fazendo algumas perguntas, né? Por exemplo, você já teve alguma dívida? Uma dívida com alguma loja ou com alguém que você apanhou emprestado e não pôde pagar, ao ponto de teu nome sujar e você ficar pressionado, te levar à angústia, te levar em desespero, te fazer você pensar uma série de maluquices para tentar liquidar com aquela dívida? Já passou por isso? Alguém? Você que está aí do outro lado, pela rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo CD, pela manhã, tarde, madrugada, não sei a hora que você vai ouvir, é uma pergunta que eu deixo para vocês. Você já teve alguma dívida que você não pôde pagar? Você já teve uma dívida? Eu já tive algumas, não foi uma, algumas dívidas que eu não pude pagar no momento, né? Mas depois eu negociei, dividi, bem divididinho, né? Em parcelas bem miúdas e consegui resolver o problema dessa dívida. Mas teve uma dívida que eu não consegui pagar. Eu não estava conseguindo pagar, não estava conseguindo ter uma boa negociação e teve uma intervenção de uma outra pessoa. Essa pessoa pegou o valor do dinheiro em cheque e pagou por mim a dívida. Ela foi lá e pagou, deu o valor total da dívida que eu tinha. Ela pagou. Caramba, tirou um peso das minhas costas, tirou, uma angústia de anos, porque era uma dívida de anos, e foi acumulando, cresceu,
gigantescamente, e eu fiquei sem condição nenhuma de pagar. Então, mas alguém foi lá e me deu o cheque, me deu o dinheiro, e fui lá e pá, paguei tudo. A dívida foi paga e houve um acerto, né? Agora vamos trazer aqui para a vida espiritual, para nossa vida espiritual. Você sabe que Adão teve tudo e Eva teve tudo para ter uma vida boa. Tudo. Deus deu a ele de mão beijada, mas na realidade é uma verdade, amado. Ninguém dá valor quando ganha as coisas de graça de mão beijada. Assim. Diz que, é um ditado popular, mão beijada, quer dizer, a pessoa não faz nada e ganhou a coisa. Não dá nenhum valor. Foi o que aconteceu lá no Éden. Deus deu lá um jardim, plantou lá no Éden um jardim e pôs o homem lá nesse jardim. Ele não pôs o homem no Éden, ele pôs o homem num jardim que tinha no Éden. Sabe? Não era a propriedade do Éden. Dentro do Éden tinha um jardim que Deus fez e pôs o homem lá, com tudo do bom, tudo do melhor, fruta, verdura, tudo maravilhoso, os bichinhos lá, tal, os passarinhos, o rio lá, peixe. Para fechar a alegria, uma esposa, né, para não estar sozinho, que não é bom o homem esteja só e tal. Aí o homem cedeu à desgraça, né? Caiu em desobediência, desobedeceu. Ele não seguiu uma determinação de Deus, uma ordem de Deus, ele não seguiu. Deus falou, não faça, e ele foi e fez. Perdeu tudo aquilo que ele não fez nada para ganhar, perdeu tudo. E diz que essa perda não foi só dele, foi de todos os homens. Então houve um distanciamento de todos os homens. Aí veio Jesus. Quando Jesus vem, quando ele vem e sofre, padece, vai para a cruz, morre e ressuscita, aconteceu algo que, infelizmente, 90% do povo de Deus não sabe o que aconteceu. Eles não sabem. Eles não têm a mínima ideia o que se passou naquela cruz. Quando ele deu o último suspiro e disse, tudo está consumado. Pá, morreu. Desceram ele da cruz, colocaram ele num túmulo. Na sexta-feira, ficou ele na sexta, no sábado e no domingo, ele se levanta daquela morte. Ele na morte, quando o sangue dele é derramado, a moeda para comprar os eleitos de volta foi o sangue dele. Por isso que Paulo falou isto, e Lucas escreveu, diz que no versículo 28, ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear. Aqui na outra Bíblia diz, constituiu os bispos para alimentar. Aqui, ó, constituiu supervisores para alimentar. Então eu estou aqui alimentando a igreja de Deus, que ele adquiriu ou ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja, primeira coisa, a igreja ela é de Deus. A igreja não é da Batista, não é da Assembleia, não é do pastor Pedro Inácio, pastor Miguel, pastor Alfredo, pastor Daniel, pastor Gustavo, pastor Joaquim, pastor Antônio, missionária Maria. A igreja não é dessa turma. A igreja não é de um homem. A igreja não pertence a um grupo. A igreja é de Deus. Por que é de Deus? Porque ele foi lá e pagou o preço por ela. Na realidade, quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus na terra, com carne. Por que ele precisava de ter a carne? Para sofrer aonde? Na carne. E levar os pecados do homem que foi cometido aonde? Na carne. Ele padeceu aonde? Na carne. Ele pagou o preço aonde? Na carne. Da onde saiu o sangue? Da carne.
Então tudo foi feito por ele, o preço, a igreja de Deus, segundo, é a igreja de Deus, e por causa da facilitação que Deus deu ao homem, que botou o homem num jardim, no Éden, o homem não deu nenhum valor. Volto a dizer, você quer ajudar um filho? Eu tenho experiência, hein? Você pode acreditar que eu tenho experiência. Tenho experiência. Você quer ajudar um filho? Quer fazer desse filho uma pessoa que vai te dar poucos problemas? Não vai dizer que não vai te dar problema, vai te dar poucos problemas? Quer? Vou te dar uma dica. Não é um conselho, uma dica. Não facilite a vida deles. Não facilite. Se você facilitar, você vai ter muitos problemas. Foi assim que Deus fez com o homem. Facilitou a vida do homem. Colocou um homem num jardim. Todo mundo gosta de jardim, né? Com flores, com borboleta, com passarinho, com frutas, com verduras, com uma brisa suave. Ainda tinha o privilégio, na virada do dia, conversar com o Criador de tudo. Trocar ideia com Deus. Trocar ideia com o Poderoso. Então, tudo dado de mão beijada, não deu valor. E não dá valor. Não dá valor. Nada que não custe o teu suor. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, do suor do teu rosto. Então, você tem que suar. Eles têm que suar. Todos têm que suar. Para ganhar o seu. Porque se não suar, Adão não construiu nada, Eva não construiu nada, já estava tudo lá. Sabe qual foi o trabalho de Adão? O único trabalho que Deus deu para ele? Colocar o nome, arrumar nome para colocar nos animais. Foi o trabalho que Deus deu para ele. Foi o seu trabalho que Deus. Então, volto a dizer, você quer ter menos problemas com filhos? Com pessoas. Não só com filhos, com pessoas. Se você facilitar a vida de pessoas, você vai ter problema com essas pessoas. Vai ter problema. Tem que deixar, volta a dizer, deixa suar. Deixa dar calo. Sabe? Deixa o cabelo ficar branco. Deixa dar dor no pescoço, na coluna. Deixa ficar com horas sem dormir. Deixa, tem que deixar. Tem que deixar. Então vamos voltar aqui para o nosso assunto. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses 2. Abre aí, Colossenses 2. Deixa eu achar aqui na outra Bíblia. Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2. Olha o que diz. Versículo 13. E quanto a vós que estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenança que era contra nós, o qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, encravando na cruz. E despojando os principados, potestades, os expôs abertamente, triunfando deles na cruz. Agora eu vou ler aqui na outra versão. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, todos os nossos delitos. 14 aqui diz assim: apagando o escrito de ordenança, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ordenança que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, tendo cancelado, aqui na outra Bíblia diz apagando o escrito. Aqui ele fala tendo cancelado. Eu prefiro ficar com essa versão, tendo cancelado, dívida cancelada. Por que foi cancelada? Por que a minha dívida que eu tinha, que a pessoa que deu o dinheiro pagou, foi cancelada? Porque ela foi paga.
Nenhuma dívida é cancelada se não for paga. Então, ela não foi cancelada porque a quem você devia falou, não, não precisa pagar. Não, não. Teve que pagar. Teve que pagar. E o preço do cancelamento da dívida que eu tinha, você tinha, mas não foi você que fez a dívida, foi aquele camarada chamado Adão e aquela mulher chamada Eva, que Deus facilitou a vida deles lá atrás. Deus facilitou a vida deles lá atrás. Hoje se prega um evangelho de facilitação. Por isso que as igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo são as igrejas que pregam facilitação para o povo. Você já escutou? Venha Jesus, aceita Jesus, e Jesus vai lhe dar facilitação. Aceita Jesus, que você vai ter casa própria, você vai ter carro, você vai ter prosperidade, você vai ser rico, você vai ter muita saúde, você vai ter muito dinheiro. Facilitação. Não dá certo. Não dá certo, amado. Isso não é de Deus. Facilitar não é de Deus. Não é de Deus. Deus não facilita a nossa vida, irmão. Porque Ele já facilitou. Ele facilitou a vida do primeiro casal. Agora Ele não facilita, não. Para se crer na palavra, não é qualquer um. Para se receber a palavra, não é qualquer um. Então não tem nada de facilitação aqui. Tem que depender de Deus, tem que ser Deus. É Ele quem escolhe, Ele quem elege, Ele quem salva, Ele quem predestinou, Ele quem chamou, Ele quem glorificou, Ele quem justificou. Então é Ele. Ele não abre mão dessa soberania, da autoridade dele. É por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, quando ele diz, no versículo 14, tendo cancelado, você sabe que é anulado, tendo anulado, interrompido, cancelamento, tornar sem efeito. Deus tornou aquela dívida sem efeito. Qual dívida? A dívida que foi feita pelo Adão e Eva. O transgressor não foi você, não fui eu o transgressor, foi Adão e Eva. Adão e Eva foi o transgressor. Eu não sei se a gente vai conhecer as pessoas no céu. Isso aqui é o Adão, isso aqui é a dona Eva. Você imagina o problema que ela vai ter lá, né? Graças a Deus que a gente não vai ter lembrança, né, das coisas passadas, não vamos nem saber, vamos saber o nome, mas não vamos saber a burrice que eles fizeram, né? Não é verdade? Não vamos saber a burrice, que se souber a burrice, olha o prejuízo que esse casal, que Deus facilitou a vida deles, deu à humanidade, aos eleitos de Deus, né? A humanidade não, aos eleitos de Deus. Porque os perdidos já foram preparados para se perder, mas nós não fomos preparados para se perder. Por causa de Adão, se perdemos. Por causa de Cristo, a Bíblia diz que ele foi lá e pagou o preço. Veja só aqui no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Fiz agora igual o homem lá da televisão, né? Molhando o dedo. Pode molhar o dedo não, pastor, vai pegar Covid-19. Pego nada, mano. Pego nada. Pega a bênção do Senhor na minha vida. Você pega a bênção de Deus na sua vida. Efésios 1,7, ele diz assim, ó. Efésios 1,7, ele disse assim. Paulo, o apóstolo, diz assim, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Redenção pelo sangue. Nós tivemos a redenção pelo sangue. Não foi pelo jejum, não foi porque eu dou esmola, não foi porque, sabe, eu resolvi pegar metade dos meus bens, dar aos pobres. Não foi porque agora minha casa virou um albergue, eu coloco todo mundo que mora na rua dentro da minha casa, porque eu quero ganhar o céu. Não é por esse caminho. Tu vai ganhar problema. Se tu fizeres isso, tu vai ter problema. Tu está facilitando a vida das pessoas, tu vai ter problema. Eu me recordo que eu trabalhei
Logo no começo que eu comecei na minha vida espiritual, né? Criança, né? A gente não tem maturidade. Eu trabalhei com outra criança, né? Que também não é criança de idade, mas não tinha maturidade com a obra de Deus. A gente faz muita bobagem, né? Eu fiz muita bobagem. Muita gente que eu pus a mão, muita gente que eu ordenei, muita gente que eu acreditei, muita gente que eu pensei que estava do lado da palavra, muita gente que eu pensei que era amigo, sabe? Depois não era amigo, era inimigo. Então eu abri, né? Porque imaturidade é isso que acontece, né? Imaturidade que faz a gente fazer esse monte de bobagem na nossa vida, né? Mas a gente vai crescendo, vai crescendo. E aqui está dizendo redenção pelo sangue, remissão de pecados. Olha o capítulo 2 de Efésios 2,13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, antes nós estávamos como? Longe. O que nos distanciou de Deus? Por que nós nos distanciamos de Deus? Por causa do pecado. Qual pecado? De Adão. Houve uma leis de imputação. Um pecou, todos pecaram. Um foi destruído, todos foram destruídos. Então precisou de alguém restituir esta glória. Precisou, aí a Bíblia diz que Deus olhou da terra, do céu para a terra, diz a palavra que ele não viu um justo sequer. Ele estava em busca de um homem ou uma mulher, ou uma criança, ou um jovem, ou um idoso, justo, bonzinho, sabe? Para ver se aquele bonzinho pagasse o preço pelos malzinhos. Mas só que ele olhou e diz a palavra em Romanos que ele não viu um só. Mas como Deus é amor e ele amou o seu povo, ele ama o seu povo, amará o seu povo, ele quer o seu povo, ele quer ter comunhão com o seu povo, ele não poderia ficar afastado do seu povo. O que ele fez? Pagou o preço. Então, eu quero que você fique com isso na tua mente. Dívida paga e cancelada. Dívida paga e cancelada. Esse cancelamento da dívida, o que fez? Nos aproximou de Jesus. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Não foi caridade que eu fiz, ou você fez. Não foi que você coloca todas as pessoas de rua para dentro da sua casa, cata todos os cachorros, gato que está na rua, que você tem muita bondade no coração e bota para dentro da sua casa, é por isso que você ganhou a salvação. Tem gente que acha que a salvação vem assim. É pela graça que sois salvo, rapaz. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se glorie. A reconciliação não é de homens, foi o sangue. Falou, vocês estavam longe, o pecado afastou, não havia nada que pudesse trazer vocês de volta. Como é que fazia no Antigo Testamento? Era o sangue de animais. Paulo escreveu aqui aos Hebreus, capítulo 9, olha aí, Hebreus 9 aí, sua Bíblia aí, 9:12, diz assim, vamos ver o 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode, não por meio de sangue de bode. Então, com todo respeito, você espírita que faz sacrifício encruzilhada, que mata animais, tentando se purificar, se tornar um santo, ainda dizer que recebe um santo, você não está recebendo santo nenhum, porque o sangue de animais não purifica ninguém, tá? Fica esperto com essa palavra, hein? Fica esperto. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O derramamento do sangue, o preço que foi pago, o sangue, a moeda de troca, de pagamento, foi o sangue. Ele falou, vocês obtivemos agora a eterna redenção. Então, o homem no Antigo Testamento derramava o sangue de animais, não era a eterna redenção, era uma redenção que interrompia, depois voltava, matava o animal, voltava.
a redenção. Depois perdia, depois voltar. Então ficava nessa ganha e perde. É por isso que as pessoas têm a ideia ainda hoje que a salvação se perde. Que a salvação é um ato do homem. A salvação não tem nada a ver com o homem. A obra da salvação é para a glória de Deus. Ela não pode ser obtida por meio de obras humanas. Então não tem nada com o homem. Foi Jesus, o sangue de Cristo, que te aproximou. Tá bom, queridos? Que esta palavra nos acalme a alma, nos acalme a consciência, né? Nos deixe dormir em paz. Ou quando eu tinha a minha dívida de dinheiro que eu não podia pagar, meu Deus do céu. Eu não conseguia dormir. Eu falei, meu Deus, o cobrador, meu nome está sujo, não posso comprar nada. Sujei meu nome por causa de uma irresponsabilidade que nem foi minha. Eu emprestei o meu nome. Emprestei o meu nome para alguém foi, sujou o meu nome. Irmão, você quer uma dica? Não dou conselho, eu dou dica. Se a pessoa que pede o seu nome emprestado, se ela não cuidou do dela, ela não vai cuidar do seu. Então, se você não quer ter problema, não empreste. Porque se você emprestar, você que vai pagar a dívida. Porque essa pessoa não tem cuidado com a sua vida, não vai ter cuidado com a vida de ninguém. Se não teve cuidado com o cartão de crédito dela, que ela perdeu 1, 2, 3, 10 cartões, vai ter cuidado com o teu, que você tem maior zelo, maior cuidado. Você sabe o que eu estou falando. Quem sabe que você que está aí do outro lado, pela rádio, pelo aplicativo, pela Facebook, YouTube, WhatsApp, você não emprestou o seu nome para alguém e alguém te deu uma degola. Então, fica esperto, hein? Fica esperto. Mas a dívida paga e dívida cancelada. Não tem nada essa. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, sou miserável pecador. Deus já perdoou os teus pecados. A dívida foi paga, a dívida foi cancelada. Amém, queridos? Fiquem na paz. Nosso próximo encontro ao vivo amanhã, dia 8, às 22 horas, eu estarei falando com vocês. Meu cooperador está fazendo algumas lives, ou às 9, ou às 15, ou às 20 horas. Está livre, ele pode fazer até às 3 se ele quiser. Está livre para fazer. Então, live 9 da manhã, 15 e 20 horas. Comigo ao vivo, às 22 horas. No domingo que vem, amanhã é 8, domingo que vem 9, né? Amanhã é 8, sábado 8, domingo 9. 9 de agosto, nosso culto abençoado, 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Sedaia. Essa rua fica beirando a linha do trem, entre a estação de trem de Olinda e de Anchieta. Estamos ali terças e quintas, 7h30 da noite, e aos domingos, 9 e 18 horas e 30 minutos. Todo primeiro sábado do mês, o culto da família. Este mês de agosto, no dia 28 de agosto, nós teremos uma festa. O Ministério Restituição estará comemorando 14 anos do Ministério Restituição. Há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu comecei na rádio, que eu estou até hoje nós estamos 15 anos na rádio direto. 15 anos, fazendo nosso trabalho nas rádios. 15 anos. Quando nós começamos lá atrás, sabe, algumas pessoas disseram, ministério que não cobra dízimo, não faz campanha, não faz corrente, não vai longe não, hein? Chegou aqui, irmão, até 14 anos, a visão foi lançar salva-vida, boia para as pessoas se agarrarem. É o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo aqui agora, lançando boia para você, salva-vida. Estou instruindo a igreja, estou ajudando a igreja, estou orientando a igreja com as orientações do apóstolo Paulo. Tá bom, queridos? Fala comigo, meu telefone, quer falar comigo? Pega aí meu WhatsApp, né? 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. Você vai falar comigo no meu WhatsApp, tá bom, queridos? Entra aí no nosso Facebook, pr.pedrinácio@hotmail. Você está pela rádio? Você pode nos assistir também através do nosso Facebook,
pr.pedrinacio@hotmail.com, pr.pedrinacio@hotmail.com, tá bom? Que vocês tenham aí uma noite abençoada, que os anjos de Deus trabalhem em favor da igreja que é de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, e ninguém pode tocar na igreja, ninguém pode mexer com a igreja está na mão do Senhor e ninguém toca nesta que pertence ao Senhor, tá bom? Você é uma propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Você não é do pastor Pedro Inácio, você não é do pastor aí, do teu pastor, você é de Jesus. Tem gente que pensa que o pastor é dono dela, né? Não, meu pastor falou, não ouve ele, não ouça esse pastor não vá lá não. Você tá vendo, né? O que eu estou fazendo aqui? Você viu o que eu usei aqui? Somente a Bíblia. Não tem nenhum livro aqui escondido aqui. Estou aqui com a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor, tá bom? Noite abençoada. Dívida paga, dívida cancelada. Dívida paga, não tem de pagar preço não, hein? Não vai te chicotear, Deus está me castigando porque eu estou devendo. Tu não está devendo nada para Deus. Está devendo nada. Tu deve para o irmão. O que eu devo para o irmão? O amor. Perdoe, seja generoso, seja misericordioso, seja compassivo, semeie, seja alguém que tem um coração voluntário, generoso. Abra a tua mão para a obra de Deus. Abra a tua mão para a obra de Deus. Aprenda a abrir a mão para a obra de Deus. Mas, sabe, com a mão aberta mesmo. Semeia boas sementes. Nós temos ovelhas que é firme, sabe? Tem outras que não são firmes, não acreditam que através da fidelidade há uma mudança. Deus abre caminho aonde não tem caminho. Deus faz sair água de pedra. Deus faz descer pão do céu para aqueles que são fiéis para com Ele. Tá bom? Que a paz de Deus esteja com vocês. Saúde no teu corpo, saúde na tua alma, saúde na tua mente. Anjos de Deus trabalhando em favor de vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu posso. Angelita, Sandra, que mais? Marilda, Salvador. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Fátima, Angélica. Que mais? Sandra, já falei. Então, essa turma boa que tá por aí, quem tá mais ali? Beth. Paz para tu, Salvador, já falei, todos abençoados. Aqueles que eu não conheço, paz, você que tá pela rádio, uma paz, noite abençoada, descansa, vai descansar. Desliga esse celular, desliga o rádio, desliga tudo, desliga a televisão, para de comer pizza, para de tomar café, para de tomar refrigerante, para com esse negócio aí. Vai descansar, vai refazer a tua energia, tá bom? Fique na paz. Graça, paz e misericórdia em nome do Senhor. Tchau, tchau, tchau.